Trabalhava das 4 da tarde até as meia-noite por alguns anos, e durante esse tempo sempre ficava paranoica, voltando para casa sozinha. Dirigindo à noite como mulher solteira não é a melhor situação, mas eu tinha um bom emprego e valia a pena pelo salário. Tive meus sustos parando em um semáforo com a janela aberta e um cara começou a correr na minha direção, e vezes em que saí da rodovia e senti que estava sendo seguida pelo mesmo carro que ficou atrás de mim o tempo todo, pessoas dirigindo bem ao seu lado, mantendo a mesma velocidade e outras situações assustadoras, etc. Eu sempre era muito diligente porque alguns dos meus colegas de trabalho também tiveram coisas acontecendo com eles, especialmente um incidente super assustador com um deles quase sendo sequestrado. Trabalho na área da justiça criminal e na época eu estava bem em frente à prisão. Então, sempre havia personagens suspeitos e você precisava ficar de olho. A última hora de trabalho era a mais difícil de passar, porque seu corpo ansiava por sono no escuro. Então, por volta das 11 da noite, era uma questão de me forçar a ficar alerta na volta para casa, que era por volta de 30 minutos, mais ou menos. Na época, eu morava com meus pais. Eles moravam em um terreno de esquina com um grande quintal. No quintal havia um beco atrás dele, e depois o limite da cidade literalmente mudava após isso. Então, o bairro atrás de sua casa estava voltado para a direção oposta. A calçada depois da casa dos meus pais era cercada por cercas de quintal em vez de ruas abertas. O bairro tinha calçadas de ambos os lados e, não sendo uma área super ruim, sempre havia pessoas andando por elas. Havia uma loja de esquina e ponto de ônibus um pouco distante da rua principal do bairro, onde as pessoas pareciam sempre estar indo e voltando. Além disso, havia uma escola com um playground em uma direção e um parque com quadras de basquete e tênis para onde as pessoas também caminhavam. E até tarde da noite eu via pessoas andando com bastante frequência. Então, ver alguém fora até tarde da noite andando sozinho não era tão chocante. Às vezes, eu via esse homem andando sozinho na direção da casa dos meus pais enquanto passava. Ele geralmente estava longe, então eu nunca realmente o vi de perto. E ele sempre usava um boné e tinha cabelos compridos que saíam de baixo. Não era realmente intimidante. Eu já estava dentro de casa quando ele chegava perto da minha casa. Acho que o via andando na direção oposta às vezes durante o dia, mas não tenho certeza. De qualquer forma, ele era familiar para mim. Eu o via com frequência. Bem, uma noite, vi o tal homem e ele estava mais perto da minha casa do que o habitual. Mas cheguei em casa e não estava realmente com medo, já que já tinha visto esse homem antes. Eu estava em um grande caminhão F-150 e como era o último a chegar em casa, como cortesia, eu estacionava um pouco fora da entrada, em uma faixa de terra ao lado da calçada, para que as pessoas pudessem sair cedo de manhã. Estacionei bem perto da calçada naquele dia. Não sei o que eu estava pensando, ou se estava pensando que o cara estava se aproximando, mas não estava com medo dele. Então, abri minha porta e estiquei a perna para o lado do passageiro, pegando minhas coisas. Lembre-se, minha casa, garagem estava do meu lado do motorista e a rua calçada do meu lado do passageiro. Por acaso, olhei para cima e quando fiz isso, o homem estava caminhando em direção à minha porta do passageiro, quase correndo. Ele estava vindo na minha direção. Foi tão inesperado que quase senti como se tudo estivesse se movendo em câmera lenta. Não consigo realmente explicar em palavras o terror que senti. Então, em vez de fechar minha porta e trancá-la, virei e saí do meu caminhão. Por quê? Não faço ideia. Estupidez, cansaço. Só pensei que teria que começar a gritar muito alto, esperando que alguém me ouvisse.
Respirei fundo e virei para encarar a calçada, imaginando que algo iria acontecer. Mas quando fiz isso, o vi de volta na calçada, indo na direção de sempre, passando pela casa dos meus pais em direção ao próximo bairro. Corri para a porta, lutando com as chaves que não entravam, e finalmente entrei em casa. Desabei na minha cama e me escondi lá, mal conseguindo dormir. Pode não parecer muito, mas foi um dos meus momentos mais aterrorizantes. Não sei realmente o que poderia ter acontecido. Não havia mais ninguém do lado de fora além dele e eu. Não sei se ele ia dizer algo ou talvez me fazer uma pergunta. Não tenho certeza se a maçaneta da porta fez um clique, como se ele estivesse tentando abrir minha porta. Talvez ele quisesse dar uma olhada mais de perto na garota no caminhão. Eu nunca saberei. A coisa mais estranha é que depois disso, parei de vê-lo. Ha 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 ha!